Bom dia, sétimo ano! Como vocês estão? Espero que todos estejam ótimos. Bom, pessoal, vamos para mais um resuminho semanal, né? O que nós fizemos nas nossas aulas durante essa semana. Olha, na segunda-feira nós combinamos de corrigir alguns exercícios de aprendizagem que tinham ficado para trás, não é isso? E aí nós corrigimos todos os exercícios de aprendizagem da página 82 até a página 85, tá? Pessoal, o que a gente tem de importante para lembrar nessas resoluções de exercícios? No exercício 25, por exemplo, eu coloquei aqui o exemplo da letra H, exercício 25, página 82. Pessoal, nós temos que lembrar que toda vez que nós estivermos multiplicando números racionais, para que a conta se transforme de uma maneira um pouco mais fácil para eu trabalhar com essa conta, eu vou ter que decidir se eu vou deixar os meus números racionais em forma decimal ou se eu vou deixar esses números racionais em forma fracionária. Ok? Para eu trabalhar com o mesmo tipo de número. Se é tudo decimal, vamos fazer todos na forma decimal. Se eu optar pela forma fracionária, nós vamos transformar todos os números em frações, ok? Nesse exemplo, por que nós optamos em transformar todos os números aqui em fração? Porque, pessoal, 1/3, ele vai ser, se nós transformarmos ele em um número decimal, e para quem não lembra, transformar uma fração em um número decimal é apenas dividir o numerador pelo denominador, ok? Para quem não lembra, guarde isso aí. Então, toda vez que eu quiser transformar uma fração em um decimal, é só eu dividir o numerador pelo denominador, ok? Só que se eu fizesse isso aqui, pessoal, quando eu for dividir o 1 por 3, eu vou encontrar uma dízima periódica, ou seja, um número infinito. Daí, a minha conta vai ficar um pouco complicada, vamos dizer assim. Então, é muito mais fácil eu transformar o menos meio, menos 0,5 em uma fração, não é isso? E fazer a continha toda com os números fracionários. Para quem não lembra, pessoal, como é que a gente transforma o número decimal em fração, é apenas colocar o númerozinho aqui, no caso, o 0,5, né? Sem a vírgula no meu numerador, então ficaria 5 sobre e dividir por 10 ou por algum múltiplo de 10. Vai depender da quantidade de casas decimais que esse número vai ter. Então, aqui, por exemplo, esse número decimal, ele tem apenas uma casa, não é isso? Uma casa depois da vírgula. Então, vou dividir por 10, por apenas um múltiplo de 10 que tenha um único zero. Então, como tem uma única casa depois da vírgula, eu divido por 10. 5 dividido por 10. Daí, eu vou simplificar o 5 e o 10, que dá para a gente simplificar por 5 e vai ficar menos 1/2, ok? Daí, ficou fácil. Depois que eu transformo tudo em fração, ficou mais fácil para eu trabalhar. Então, toda vez que nós estivermos multiplicando números fracionários, vai ser numerador vezes numerador, ok? 1 e 2 vezes 3, 6. Bárbara, e o sinal? Pessoal, lembrem das regrinhas de sinais, ok? Toda vez que eu estiver multiplicando números com sinais diferentes, aqui eu tenho negativo vezes positivo, o meu resultado vai ser negativo, ok? Para quem não lembra, isso também está lá no nosso livro, tá? E no nosso videozinho que eu postei aula passada, na semana passada. Então, para quem não assistiu o videozinho de resumo da semana passada, corre lá e assiste, ok? E aí, pessoal, nós vimos na página 84 a divisão de números racionais. Vale lembrar, pessoal, que essa matéria ela não é novidade para a gente, porque a gente já viu essa matéria. Primeiro, divisão de números racionais, números naturais. Todo número natural é um número racional, não é isso? Então, isso é continha de divisão simples, nós já sabemos de cor. Divisão de números naturais inteiros, também aprendemos agora, não é isso? No início do ano, em sala de aula. Então, olha só, toda vez aqui faço a divisão entre os números, 10 dividido por 5 igual a 2, e se eles têm mesmo sinal, pessoal, negativo e negativo, o resultado vai ser sempre positivo. Se eles têm sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Faço menos dividido mais dividido por menos é igual a menos. E 100 dividido por 25 é igual a 4.
ok? Divisão entre números decimais. Isso também não é novidade, nós já vimos essa matéria no 6º ano. Lembram que toda vez que eu quiser fazer divisões com números decimais, basta eu tirar a vírgula. Por exemplo, se eu aqui, nesse primeiro exemplo, vamos pensar aqui, olha, basta eu tirar a vírgula do 0,6. Vou andar com a vírgula aqui uma casa, não é isso? Se eu andei uma casa aqui para transformar esse número decimal em um inteiro, então ele vai deixar de ser 0,6 e vai ser o 6, eu tenho que andar uma casa decimal aqui também, não é isso? Então, ele vai deixar de ser 1,2 e vai passar a ser 12. Então, vai ficar 12 dividido por 6, que é igual a 2, ok? Então, vale lembrar isso aí também. E, por fim, divisão entre números fracionários, que a gente lembra também que nós fizemos isso no 6º ano, pessoal, divisão entre frações, que é muito simples, não é isso? É eu manter a primeira fração e multiplicar por inverso da segunda. Então, olha só, 1/3 dividido por 2/5, eu mantenho a primeira fração, que é 1/3, e multiplico por 5/2, ok? E aí eu multiplico direto, numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui é a mesma coisa, só que aqui nós temos sinais diferentes, ok? Então, toda vez que eu tenho sinais diferentes, o meu resultado vai ser negativo. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, dividir dois números racionais significa, na forma de fração, tá? Significa multiplicar o primeiro número pelo inverso do segundo, ok? Esse método é comumente utilizado quando se tem algum número fracionário. Bom, pessoal, próximo. Na quinta-feira, nós vimos sobre dízimas periódicas, e aí nós conversamos bastante sobre as dízimas, não foi? Olha, o que são dízimas periódicas? São números decimais, ok? Representados na forma decimal, não exatas. Lembram da diferença de número decimal exato e número decimal não exato? O exato, ele é finito, ok? Então, para ser dízima periódica, ele tem que ser um decimal não exato, não é isso? Em que há uma repetição periódica. Ok? O que é repetição periódica? O mesmo número, pessoal, ele vai se repetir infinitamente, ok? Então, a dízima periódica é um número racional que tem a sua origem em uma fração denominada fração geratriz. E aí a gente viu também sobre frações geratrizes, que é a fração que gera aquele número, não é isso? É a fração que dá origem à dízima periódica. Então, nós vimos que tem duas formas da gente representar essas dízimas periódicas. Nós podemos representar com os 3 pontinhos ou com esse tracinho em cima do meu período, ou seja, em cima do número que irá se repetir. E o número que se repete, ele é chamado de período. Olha só, 0,111 infinitamente. Nós colocamos o tracinho em cima do 1. A gente chama essa representação de representação na forma reduzida, tá, pessoal? Quem é o meu período? Ou seja, quem se repete de forma infinita? O algarismo 1. Aqui no caso, quem se repete de forma infinita? O número 21, o algarismo 2 e o 1. Então, eu coloco o tracinho sobre o 21. O meu período é o 21, ok? E aí nós diferenciamos, pessoal, dízimas periódicas simples de dízimas periódicas compostas, ok? Muito simples. As dízimas periódicas compostas, elas têm um número que vem antes do meu período, que é chamado de anteperíodo. Percebam que aqui, olha, eu tenho a parte inteira dessa dízima periódica, que é 1, e tenho o meu período, que é o número que se repete, o 6. Aqui é a mesma coisa, eu tenho a parte inteira e tenho o número que se repete, que nesse caso é o 25. Prestem atenção aqui. Olha, eu tenho o número 1, que é a parte inteira, tenho esse outro número 1 e depois eu tenho o 23, que é a parte que se repete, que é o meu período. Tá vendo que antes do período eu tenho um outro número, que é o número 1? Esse número 1, pessoal, a gente chama de parte não periódica, que é o nosso anteperíodo. Ele vem antes do período. Aqui é a mesma coisa, olha só, eu tenho 1, tenho o número 15 e depois o meu período, que é o 4. Antes do período, pessoal, tem o número 15, que a gente chama de
antiperíodo ou de parte não periódica. Então, as dízimas periódicas compostas, elas possuem um antiperíodo, ok? E esse antiperíodo, vale lembrar que ele pode ter um algarismo ou mais, ok? E na quinta-feira, nós fizemos, isso foi na quinta, na verdade, né? As dízimas periódicas. Na sexta-feira, pessoal, nós corrigimos as revisões. Eu quero dar um recadinho aí para o pessoal em relação à revisão. Pessoal, pouca gente fez a revisão. E eu conversei com vocês e falei que eu não ia dar simplesmente a resposta de toda, ia fazer todas as questões com vocês dando as respostas, porque eu não acho isso justo, até com vocês mesmos, porque só tem dúvida quem faz. É muito simples eu resolver todas as questões para vocês, mas na hora da prova eu não vou estar ao lado de vocês. Então, não vai adiantar, ok? Então, por isso que eu falei que eu só ia tirar as dúvidas, todas as dúvidas que vocês tivessem, mas que eu não iria resolver todas as questões se vocês não tivessem feito. Então, hoje nós resolvemos até o número 12, ok? Até o exercício 12 da revisão e ficou uma parte para a semana que vem, porque nem todo mundo terminou a revisão. Então, para a semana que vem, eu espero que vocês tenham terminado para que a gente possa finalizar a correção da revisão, ok? Lembrem disso, só tem dúvida quem tenta fazer. Quem não tenta fazer nunca vai ter dúvida, porque nunca tentou nada. Ok? Então, pessoal, se esforcem, estudem aí bastante no final de semana, façam a revisão para que a gente possa corrigir semana que vem, ok? Um beijo!